Olá, pessoal, que prazer! Mais um dia aqui, estamos juntos, mais uma boa prosa, uma conversa deliciosa, descontraída, mas com altas dicas da benzedeira. E aí, eu já deixo de cara, logo de começo, que todo primeiro domingo do mês nós estamos com a nossa porteira aberta para você que está aqui conosco, para seus familiares, seus amigos, todo primeiro domingo do mês. Não se esqueça, as senhas são distribuídas das 7 às 10 da manhã. Benzimento para todas as idades e necessidades, benzimento PET e hospital espiritual para câncer, tá bom? Qualquer dúvida, e eu já te convido, e você vai ajudar bastante acompanhando tudo isso, é seguir no Instagram, Facebook, Benzer Bencer. Benzer Bencer, tá bom? E também no canal do YouTube Dicas da Benzedeira, Cris Menberg, e lá estamos. Hoje eu trago para vocês esse despertar emocional e espiritual. Você já parou para pensar? E eu sempre trago essa pincelada para despertar um pensamento que é: quantas vezes estamos aqui nesta terra, neste planeta, e a gente não tem a menor ideia do que estamos fazendo por aqui. E alguns ainda passam períodos assim bem piores aqui no planeta. Não tem mentor, não tem isso, não tem aquilo, não tem mediunidade. Primeiro que já está errado, tá? Todos nós temos essa mediunidade, todos nós podemos trabalhar melhor o nosso espírito, né? Nós temos um corpo físico, nós temos uma mente, nós temos sentimentos que saem do coração, né? Essas emoções e sentimentos, e nós temos também um campo espiritual e temos uma espiritualidade. Então, como nós vamos despertar tudo isso, aí sim vem o grande desafio para todos nós de como nós podemos trabalhar essa questão, como nós podemos viver melhor inclusive com a ajuda dos nossos mentores, com a ajuda da nossa espiritualidade, com a ajuda do Criador dentro de nós. O Deus que não está fora, não está tão distante, né, gente? Aquele lugar que a gente não chega jamais. E sempre disseram para a gente que nós éramos nada, nada, porque Deus está num lugar que a gente não consegue chegar. Mas afinal de contas, você é filho ou filha de um criador, de uma criação? Então, certamente você tem aí, no mínimo, o DNA de Deus. Tem um livro que se chama Código de Deus, que fala muito dessa questão do DNA. Quando você está à busca, e eu sei que você, aliás, quero acreditar que você não é masoquista, então você está me assistindo porque você curte tudo isso, você segue essa rádio porque você gosta, e essa TV e tudo mais, porque você curte essa história toda. Não é mesmo? Porque não é masoquista. Então, já que você está aqui, até gostaria de achar a tua missão de alma, você entrando então na bio ou entrando no site crismenberg.com.br, lá você tem tudo aquilo que pode te ajudar dentro da loja da benzedeira. Quando eu falo desse despertar emocional e espiritual, eu já de cara te pergunto, qual é a tua expectativa de vida? O que você espera da tua vida? O que você espera da tua descida aqui no planeta Terra? O que você entende sobre vida, né? Ou você segue eu vivo e pronto? Se você tem o pensamento eu vivo e pronto, eu sinto dizer que você está bem distante de uma felicidade mais palpável, né? Uma felicidade com o pé no chão, de fato. Se você fala eu vivo e pronto, você vive a Deus dará. Sabe aquela história que se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve? É isso. E se você também não entendeu que a gente desce para aprender, para a gente
cooperar, para a gente ensinar, para a gente conviver melhor, né? Para a gente sentir amor no coração, você também está bem distante e você está na mão do sistema. Você está na mão do sistema que coloca o tempo todo para você, para mim, para qualquer outro, o medo, né? Então existe aquele cutucar, tenha medo, sinta medo, sinta medo. Por quê? Porque quanto mais medo nós temos, mais sentimos medo, quer dizer que você está completamente dominado por um sistema. Você até não pensa mais o que de fato você sente. Se você sente medo, que medo é esse? É um medo de sobrevivência? É um medo que você não vai querer abraçar o leão no zoológico, não é mesmo? Ou no safari na África do Sul. Calma lá, né? Peraí, questão de sobrevivência. Você também não vai atravessar a Paulista só porque então tem lá a Paulista para atravessar e bumba. Atravessa a Paulista sem esperar o farol, fechar, abrir, etc. Não é isso que eu estou falando, não. Também não é aquele medo, eu vou experimentar todas as drogas porque dane-se. Não, isso é burrice, né? Então, não é isso que eu também estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo que tenhamos medo do escuro, medo de falar em público, medo de dizer as suas sensações, seus sentimentos, medo de dizer te amo, medo. Tem coisas que eu falo sempre para o pessoal, para os voluntários, alunos, vai com medo mesmo. Entendeu? Porque a gente tem medo sobre algo que a gente não conhece, desconhece. E também, por mais que seja simples de tudo, a gente traz muitas coisas de mamãe, de papai. Sabe aquele medo de cachorro? Que não justifica, né? Não tem por que uma criança ter medo de cachorro. Porque ele é fofinho, sabe? A maioria, sim, cachorro. As crianças gostam de bicho. Quando que essa criança e depois adolescente, depois adulto, continua sentindo medo de pet, né? Não estou falando do cachorro selvagem no meio do mato, eu estou falando do pet, ok? E se ele está andando na rua tranquilão, é porque provavelmente é um bichinho mais para tranquilo. Se você for olhar, a sua mãe ou o seu pai, né? Na maioria das vezes, a mãe diz, olha, cuidado com o cachorro. Cuidado com o pet. Cuidado. Você já nasce com aquilo. Cuidado. E aí, o que vai acontecer? Você tem a certeza que é um monstro que vai te comer todinho, né? Então, é só parar para pensar e raciocinar. Nós precisamos ter consciência sobre as coisas. Não dá mais, porque falou e está falado. A gente não pode ter mais uma vida desse jeito. A gente precisa ter uma análise, né? Agora, é claro que se você sofreu um acidente, se você teve um trauma com o cachorro, se você viu o cachorro pegar mamãe, destruir mamãe, não é isso que eu estou dizendo, né, gente? Então, tá na hora de olhar também de frente e fazer um tratamento, se você puder, buscar uma boa terapia, enfim, ou uma constelação, ou algum tipo de um aconselhamento com a benzedeira, se você está afim, né? O que eu devo fazer, né, sobre tal assunto? Pode entrar em contato comigo também. A questão é que não dá mais para a gente viver de um jeito, de qualquer jeito. A gente precisa despertar uma vida com as rédeas mais na nossa mão mesmo. Isso não quer dizer que não teremos dificuldades, mas teremos muito mais força e energia para enfrentar as questões que não valem a pena brecar e ficar ali perturbando a vida toda. É isso que eu estou dizendo. E eu sei que você busca isso, senão você não estaria aqui, certo? De novo, eu espero que não seja masoquista. Então, bora lá abrir esse coração e escutar mesmo aquilo que a gente diz, aquilo que eu estou aconselhando, né? Então, despertar o seu emocional e despertar também o seu espiritual, né? Entender que aquilo que nós usamos não é um nada, é pouquíssimo. Por quê? Porque falta ali, né, a gente ter um pensamento melhor.
puxa, então tá, eu vou escutar a Cris, eu vou despertar emocional, tirar, né, aquelas sensações ruins, também vou trabalhar as minhas inseguranças, autossabotagem, vou trabalhar o espiritual, vou buscar uma casa que eu gosto, vou buscar uma igreja que eu gosto, vou buscar um templo que eu gosto. Então eu vou lá na Terra do Bugio, conversar também com a benzedeira. Eu vou acompanhar a benzedeira às segundas-feiras, às 18 horas, pelo Instagram, porque eu sei que vai ter benzimento, vai ter um comentário. Pode ser que aquilo caia a ficha, né? Pode ser que seja aquilo que você está buscando. Eu não estou dizendo que é, mas pode ser que sim. O que acontece é que a gente precisa entender que ou nós temos um copo cheio ou um copo vazio. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para você ter uma vida feliz, uma vida próspera, onde você respira, onde você encontra pessoas legais, se você nem vai buscar o pouco que você deveria buscar, né? Então, essa reação sobre a vida é você entender, puxa vida, tem tanta coisa maravilhosa na vida, tem um mar lindo, tem uma mata maravilhosa, tem um sol, tem isso, tem aquilo, por que que então eu não vou aproveitar tudo isso? Por que que será que colocaram isso na minha frente e eu não sei nem para que serve? E eu não dou nem chance para viver tudo isso, né? Então, a gente às vezes se molda a gente não se molda a coisas que valem a pena, sabe? Porque tem coisas que valem a pena. A gente se moldar por quê? Porque é muito melhor, certo? E porque a gente também precisa ser flexível. Ser flexível em cima do nosso dia a dia, em cima dos nossos propósitos, em cima dos nossos desafios. Olha, eu vou me moldar aqui um pouco porque eu preciso chegar naquele objetivo. Se eu não fizer isso agora, eu não consigo chegar nos meus objetivos. Quando qualquer um de nós, independente da profissão do seu trabalho, a gente precisa se moldar ao trabalho. O livre-arbítrio vem para dizer, olha, aquilo lá está te afrontando, está indo contra os seus princípios mais simples, sejam éticos, né? Os teus princípios de vida. Não está. Então, você vai ter que se moldar àquela empresa, porque tudo tem ali uma regrinha e tal. Então, a gente acaba tendo nossa profissão, nosso trabalho em algum lugar que a gente escolheu, porque você não vai parar dentro de uma empresa se não foi uma decisão sua, né? Então, mesmo que não seja aquilo que você gostaria de fazer da tua vida como um sonho de vida, você está dentro de uma empresa porque então você resolveu estar dentro de uma empresa, mesmo que seja porque você precisa de dinheiro, certo? Então, você tem que ter consciência que é por um período X, ou é um período para o resto da vida, dependendo do quanto você é mais acomodado ou quanto você está curtindo o teu trabalho. Né? Porque a gente pode gostar de trabalho também. E aí já vem aquela história de que trabalho é uma coisa chata. Se você está vivendo a vida e pensa dessa forma, saiba que você não vai conseguir despertar o teu emocional e muito menos o teu espiritual. E você não vai saber o que você veio fazer aqui no mundo, na terra, na vida, como missão de alma. A gente tem que separar as coisas, aquela que a gente sempre escutou a vida inteira, ai que saco, vou ter que trabalhar. Caramba, meu, como um saco? Não, não é um saco, você pode escolher um outro trabalho futuramente. Mas graças a Deus eu tenho que trabalhar, porque isso faz com que eu pague minhas contas, eu tenha comida e tudo mais, né? Isso que é importante. Então, a vida, ela é traçada em cima do quê? Né? Da gente parar um pouquinho, uma hora, parar para pensar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas emoções, o que nós estamos fazendo da nossa caminhada. Por isso que eu sempre falo que é muito importante descobrir a tua missão aqui, para você não deixar de bater a cabeça em tudo que é canto, né? Então, pontos importantes da sua vida precisam ser vistos e revistos, né? E coisas que a gente tem que deletar, certo? Tirar da frente.
Lembrar, por exemplo, isso para mim é super importante. Lembrar que a tua vida não é essa besteirada que a gente vive aqui, né? A gente precisa trazer algo mais importante. Pensar que as coisas são maiores, que as pessoas são melhores, que as coisas estão tentando falar com você para te mostrar o que de fato é mais profundo. E se você não está aberto para isso, tudo vai passar e você vai falar, puxa vida, que vida sem graça, né? Então, o que é uma vida sem graça também? É quando você vive do passado, por exemplo, ou coisa chata, por mais que você tenha vivido coisas incríveis no passado. Então, você voltar para o passado e lembrar das coisas boas e até coisas que te direcionam atualmente, porque nós somos um acúmulo de aprendizados, né? Nós não somos simplesmente isso que a gente está vendo, né? Eu não sou aquilo que você está enxergando ou escutando. Eu sou uma porção de coisas que fizeram com que eu seja o que eu sou agora. Por isso que nunca ninguém me convenceu de que a grande diferença, isso existia mais, agora existe menos, né? A grande diferença era o quê? Experiência de vida. Então, você tinha 2 pessoas para contratar, você contratava aquela com mais experiência de vida. Por quê? Porque ia te trazer mais jogo de cintura, mais possibilidades, saídas para algumas questões. Então, hoje eles olham ali um currículo, acho que uma hora vai mudar de novo, mas olham lá um currículo, a tua história de trabalho e pronto, eles vão ver aonde você estudou e ponto final. Agora, se você estudou na Inglaterra e voltou e não sabe nada, porque você mesmo na Inglaterra não sentou na praça para conversar com o povo, você não conhece nada. Você nem foi no país. Você não sabe nem que país é esse se você não entrar numa cidade no Brasil ou fora do Brasil, no mercado. Mercadão, quero dizer, não é mercado de supermercado, não é isso. Não é um supermercado. Isso aí não. Estou falando mercadão. Olha, gente, eu fiz isso por tanto tempo. Eu viajava assim o Brasil inteiro. Em um mês eu já tinha passado por não sei quantos lugares quando eu era executiva. Se tinha uma coisa que eu fazia questão, que eu achava um jeito de fazer, nem que fosse uma hora só no lugar, é achar cadê o mercadão do lugar, da cidade. Porque senão eu não conhecia o lugar, né? E aí a gente pensa, puxa vida, viver, o que é viver? É só apenas respirar e esse coração bater? Não, porque mesmo respirar, nós respiramos bem mal, né? A gente respira por picadinhas, não entra o ar no pulmão todo. Segundo, o ar está bem ruim. E aí o que é respirar, né? O que é viver? Viver é você viver mesmo, você observar as pessoas, conversar com elas, perguntar, porque por mais que a gente estude e ache que não tem dúvida de nada, você só vai saber que você sabe bem pouco quando você vive. Senão você ainda acha que sabe bem mais do que o outro. Então, que experiência de vida são essas? É você, com toda a segurança do mundo, poder se abrir para a autodescoberta. Autodescoberta do que tem no mundo, né, do que tem na tua cidade, do que tem no teu bairro, onde tem pessoas no teu trabalho. E essa autodescoberta é o autoconhecimento. Que a partir do momento que você não se conhece, você não sabe nada. E você não vai poder encontrar a felicidade, porque você não sabe nem quem você é. E aí você fica numa eterna busca, né, desse encontro, desses caminhos que não vão se abrir, ou vão se abrir e você vai se decepcionar o tempo todo. Então, o que é essa autodescoberta? O que é esse autoconhecimento? Que não seja descobrir quem você é, como espírito, como pessoa aqui nessa vida, e entender que tudo é muito passageiro, passa super rápido e que você de fato é esse espírito e que depois quando sai daqui, se você quiser aprender mais, eu falo isso nos cursos,
Você aqui é espírito. Na hora que você sai desse corpo e esse corpo então vai que padece de vez, seja cremado, seja então enterrado, não importa, esse espírito deixa de existir e ele então, é como ele acopla, né, numa alma que está pelo espaço, né? Aonde exatamente, não posso te dizer, não posso confirmar. Mas essa alma é a alma que está transitando entre mundos, está transitando tanto na Terra ali, esperando essa alma subir e trazer mais informações, sejam positivas, negativas, ou tudo o que fez e deixou de fazer, né? Vai mostrar para a alma que essa alma é você. Você está aqui nesse espírito, mas é a alma que, de fato, ela não deixa de existir e você tem como um código de barras tudo ali registradinho nessa alma. Quando eu falo do planeta Terra, eu gosto sempre de deixar claro que quando eu falo dessa alma, são vários espíritos, vou chamar de espírito, né? Não tem outro nome por enquanto. Mas esse espírito, ele vai andando por tudo que é banda mesmo. Ele vai para a Terra, mas ele vai para outros planetas que a gente não tem nem ideia, né? Então, ele vai vivendo e acoplando essa alma, e acoplando nessa alma. Você é a alma. É ali que realmente está ali tudo organizado, se apresentando quem você é. Então, perceba que nós somos um espírito e aí uma alma que está vivenciando, certo? Então, não adianta você encasquetar tanto, né? Perder tanto tempo, e eu vejo pessoas que estão há anos num processo que não vai chegar a conclusão nenhuma de autodestruição, porque a partir do momento que você não tem um olhar para você, não tem essa autodescoberta, você está numa autossabotagem. Ou você tem alternativa, autodescoberta, autossabotagem. Autodescoberta, autossabotagem. Não tem como você escolher um outro ponto que não seja uma coisa ou outra. Né? Então, sinta essa compaixão pelo planeta, sinta esse amor que não precisa ser esse amor de love, né? Homem, mulher, 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 homem, homem, mas é love, que você tá livre para sentir também o love, mas para você sentir algo que vai transcender, que vai te trazer uma emoção para viver, né? Então, perceba que não existe separação entre as coisas. Existe, claro, a sua individualidade no sentido de que você está ali e você tem suas características e que esse corpo tem coisas que gosta, tem coisas que não gosta, sua mente idem, o seu coração idem, né? Mas, para que dividir tanto? Isso eu falei num outro programa, não faz muito tempo, né? Então, renove os teus interesses. Porque o que é essa experiência de vida? É você se sentir no direito de viver. Sentir no direito de viver não é não fazer nada, não ter nenhum esforço. É você se organizar para ter tudo isso. Isso é viver, certo? É você caminhar tendo várias situações. Mas o fato de você se deixar se colocar numa posição aonde você se coloca no direito de experienciar coisas novas, vivenciar coisas novas e parar com o pré-conceito. Porque o que é esse pré-conceito? Primeiro que preconceito, na minha opinião, quem tem preconceito com tudo, já era. Não tem vez, não dá. E principalmente o preconceito religioso, hein? Que a gente vê uma porção de gente se arrebentando por aí, destruindo a casa do outro e por pura maluquice, né? Pura maluquice. E que eu tenho certeza que nesses casos Jesus está sentindo uma raiva que nunca ele sentiu na vida. E outro dia eu falei, né? Falei sobre raiva. Olha, eu não vejo Jesus na raiva, mas eu fico pensando
que não é possível. Ele deve estar assim chorando mesmo de arrependimento de uma porção de coisas, porque nem ele fez a religião, né? Nem ele, quando ele foi embora, porque ele foi assassinado, certo? Porque ninguém pode dizer que foi colocado na cruz porque ele era fofo, certo? Ele foi assassinado, ele não escolheu isso. A gente percebe que, caramba, mas não tinha nem essa religião preconceituosa, ou outra. Como é que pode ser desse jeito, né? E aí a gente percebe que as coisas são bem complicadas e por isso que a gente tem que centrar. Te espero na Terra do Bugio no dia do benzimento. Até mais.